eu tinha parado, agora eu vou começar a gravar novamente. Então vamos lá. Terceira etapa da pesquisa, né? Quando você decidiu lá o que tu queres fazer, tu vais decidir se tu vais querer fazer uma pesquisa teórica ou uma pesquisa de natureza empírica, né? Quando a gente decide... Nossa, tá dando eco aqui, né? Não tá dando para ver os seus slides, professor. É que eu não tinha compartilhado a tela, agora sim. Agora vai dar. Tá dando? Agora tá. Ótimo. Então, quando você decide a pesquisa que você vai fazer, você tem que decidir, você e seu orientador, qual é a melhor pesquisa para fazer, que se aplica, né, melhor para você, para o seu tema. E aí você vai ter que optar. Ou você vai fazer uma pesquisa totalmente teórica, baseada em livros, documentos, baseados em artigos somente, ou você vai fazer uma pesquisa documental, que é uma pesquisa desenvolvida com documentos que você vai examinar, que esses documentos eles podem ser de qualquer tipo de instituição, de qualquer realidade que você queira examinar de acordo com o teu problema de pesquisa, né? E aí a gente vai falar de uma pesquisa teórica, somente teórica, ou você vai fazer uma pesquisa empírica, tá? Uma pesquisa de natureza empírica. Quando a gente usa essa palavra natureza, é para dizer a forma como a sua pesquisa, qual é a natureza dela, qual é o delineamento da tua pesquisa. Ou a gente usa a palavra delineamento, ou a gente usa a palavra natureza. E isso vem lá no método, tá? Qual é o método usado na tua pesquisa? É uma pesquisa teórica ou é uma pesquisa empírica, né? O que é uma pesquisa empírica? É esse tipo de pesquisa que a Débora fez. Ela foi e pesquisou, entrevistou pessoas. Isso é uma pesquisa empírica. Mas, se ela quisesse responder como é que os alunos estão passando esse momento de retorno às aulas presenciais, ela ia ter um pouco de dificuldade, talvez. Por quê? Porque se ela decidisse fazer uma pesquisa teórica, ela não ia encontrar muitos materiais sobre o tema, porque é um tema novo, né? Nunca, na nossa geração aqui, nós não tínhamos ainda passado por um fenômeno de pandemia, por um fenômeno de isolamento social, de aula remoto, como nós estamos passando agora, né? E aí ela não ia conseguir material teórico, né, suficiente para desenvolver a pesquisa dela. Talvez a pesquisa dela ficasse um pouco enfraquecida devido à natureza teórica dela, porque ela não ia encontrar muitos materiais sobre isso. E aí nós decidimos que ela ia fazer uma pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa em que ela vai entrar em contato direto com o fenômeno investigado. Ela entrou em contato através da ferramenta que ela utilizou, mas ela entrou em contato com as pessoas, ela convidou, ela obteve respostas, 152, não foi, Débora? 152 pessoas responderam aquele questionário online dela. Então, esse tipo de natureza dela, da pesquisa dela, é uma pesquisa de natureza empírica. Então, por exemplo, quando vocês forem pensar no projeto de vocês, né, vocês já têm um tema e vocês vão pensar no projeto, vocês têm que pensar qual é a natureza da pesquisa que vocês vão desenvolver. Ou é uma pesquisa teórica ou uma pesquisa empírica. Isso vai ter que estar escrito lá na metodologia de vocês, no método de vocês. Na seção do método, sempre vocês vão encontrar, em qualquer artigo que você pegar, projeto, etc., qual é a natureza, ou qual é a outra palavra que eu falei?
Pode ser natureza ou pode ser o quê? Teórica. Não. Eu falei que quando você vai dizer o tipo de pesquisa, você pode usar duas palavras. Ou natureza ou Delineamento. delineamento. Qual é? Delineamento ou natureza da pesquisa, tá bom? Tá certo? Delineamento, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não entendeu? Professora, a senhora podia falar novamente da natureza, porque na internet falou bem na hora que eu queria falar. A natureza da pesquisa, Lorena, é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver. Ou é uma pesquisa totalmente teórica, que você vai consultar livros, artigos, documentos escritos, tá? Essa é uma pesquisa de natureza teórica, certo? Ou você vai fazer uma pesquisa de natureza empírica, em que você vai colocar ali a mão na massa, ou seja, vai entrevistar pessoas, vai fazer observação, como eu falei, de um grupo de pessoas, vai fazer observação em um ambiente, em uma instituição e etc. É uma pesquisa empírica, tá? E uma pesquisa de natureza teórica é uma pesquisa bibliográfica. É uma pesquisa em que você vai se deparar somente com material escrito. A tua análise vai ser somente de material escrito, em cima de material escrito. Você vai analisar algo que já foi feito, que já foi escrito. É uma pesquisa teórica. Você não vai ter que sair da sua casa, por exemplo, para fazer a sua pesquisa. Hoje você tem a internet, tu consegues fazer a tua pesquisa pelo computador. Entendeu? Isso aí a gente chama de pesquisa teórica, de natureza teórica ou de delineamento teórico. Tá certo? Entenderam? Sim? Entenderam ou não? Sim. Nunca, gostaria de falar, falar natureza que encontra natureza ou delineamento, era? Isso. Tá ok, obrigada. Que essas duas palavrinhas você vai encontrar lá no método da sua pesquisa. Lá no método do artigo, você vai colocar lá, você vai escrever lá, na seção do método, tá? Ok? Ok, anotado. E aí, depois que você faz a coleta de dados, que tu já definiu qual é o tipo de pesquisa que tu vai usar, qual é a natureza dela, vai chegar a parte, né, do resultado da tua pesquisa, né? A parte que tu vais pegar aquele conjunto de dados ali e vai analisar, vai estar com eles assim diante dos teus olhos, diante da tela do teu computador, e tu vai falar, e agora eu vou analisar aqui. No caso da Débora, ela analisou 152 perguntas, né, Débora? 152 respostas, no caso, e aí ela criou categoria, a gente está criando categorias para analisar esses dados, né? E aí isso aqui é uma etapa que lá para frente vocês vão aprender com calma como você vai analisar a sua pesquisa. Uma outra questão que tem a ver com o tipo de pesquisa, deixa eu ver se está aqui, mais aqui para frente, aqui, redação, aqui, ainda é aqui nesse slide, tá? Na terceira etapa, quando você pensar qual é o tipo de pesquisa que tu vais desenvolver, tu vais ter que definir se a tua pesquisa é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Uma pesquisa quantitativa
Geralmente é uma pesquisa em que você vai usar métodos estatísticos para fazer a análise dos seus dados, tá? E geralmente a gente utiliza uma pesquisa quantitativa quando a gente tem um grande número de quê? De participantes. Por exemplo, você vai fazer pesquisa com 1.000 pessoas, com 100 pessoas. Então, geralmente, quando você tem muitos participantes na sua pesquisa, a gente geralmente usa uma pesquisa quantitativa. Mas, se tu vais optar por fazer uma pesquisa empírica com 1 ou 2 pessoas, com poucas pessoas, que a gente chama tecnicamente o N da pesquisa, né? Qual é o N da pesquisa? Né? O N significa número de participantes. Por exemplo, o N da Débora foi 152, tá? O N, geralmente, a letra N, ela significa o número de participantes. Então, desta forma, dependendo do N da sua pesquisa, você vai definir, né, se a sua pesquisa ela vai ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, ok? Perguntas sobre isso aqui, entenderam ou não? A diferença entre uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Sim, entendemos. Sim. Qual é a característica principal de uma pesquisa quantitativa? São vários participantes, muitos. E, geralmente... A literatura, eu acho que é o empiricismo aí, eu acho que é a observação, né? Dados estatísticos? A utilização de dados estatísticos, né? A utilização de estatística. Por exemplo, já viram no jornal que o jornal passa o número de... vou usar aqui hipoteticamente. O número de pessoas que votariam no Bolsonaro, por exemplo, né? Aí vai mostrar aquele gráfico lá, não sei quantas pessoas que sim, quantas pessoas que não, quantos indecisos, etc. Aquilo ali é uma pesquisa quantitativa. Você tem um N muito grande de pessoas que estão participando daquela pesquisa, e você vai ter um número muito exorbitante para analisar. E aí, para não usar a tua calculadora, tu vais contratar um estatístico para fazer a tua análise. Por exemplo, na minha tese de doutorado, a minha pesquisa foram 84 participantes, tá? E eu contratei um estatístico para fazer a minha análise, porque como eu não sou estatística, eu entendo algumas coisas de estatística, porque a gente estuda isso no doutorado, né? Estuda na graduação também, mas não domina. Então, a melhor coisa quando você tem uma pesquisa de grande porte para fazer é você contratar uma pessoa para fazer especificamente aquele trabalho, tá certo? Então, para fazer uma análise quantitativa, tá? É necessário ter um número de participantes significativo, tá? Você não vai contratar um estatístico para analisar 2 pessoas, né? Mas 200, certo? Não 2 mais 200, ok? Tá certo? Então, a diferença é essa. Já a análise qualitativa, você tem como exemplos de análise qualitativa algumas pesquisas. Por exemplo, vem cá. Tem um cachorrinho aqui na minha casa, gente, que está perturbando a minha vida. Vocês estão ouvindo, né? E aí,
uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa que vai usar poucas pessoas e fundamentalmente é uma pesquisa que pode ser uma pesquisa de observação, né? Uma pesquisa em que você tenha poucas perguntas e poucas pessoas que vão responder essas perguntas do seu questionário, do seu instrumento, da sua ferramenta, né, que você vai usar, certo? E aí a diferença é essa. Uma pesquisa qualitativa geralmente é uma pesquisa que a gente utiliza muito nas ciências humanas e nas ciências biológicas não muito, mas a pesquisa qualitativa ela é fundamentalmente utilizada nas ciências sociais e nas ciências humanas, tá? E aí vem cá. Gente do céu, ô pestinha é esse cachorro. E aí, uma pesquisa dessa natureza você utiliza com poucas pessoas, tá? Eu vou parar de gravar aqui, que eu vou colocar ele pra fora.